Vamos lá, vamos dar início ao nosso pré-jogo falando com o goleiro Jordi. Jordi, queria que você falasse um pouco da sua felicidade, segunda vez que você atinge uma semifinal de Paulistão pelo Novo Horizontino, né? Tamanho da representação disso, né? E como tem sido a preparação para esse jogo tão importante aí, que mais uma vez pode marcar a história para o clube. Muito feliz, né? É dizer que ir para uma segunda semifinal de Campeonato Paulista, isso demonstra maturidade, isso demonstra evolução. A alegria de poder jogar jogos grandes desse tamanho, né? Hoje nós sabemos a dificuldade, nós sabemos a dimensão que é. A gente está falando do maior estadual do Brasil e mais uma vez poder estar buscando ali algo inédito, né? E dessa vez acredito que a diferença é que conseguimos, dentro de uma campanha muito boa, né, trazer o jogo para casa. Isso eu tenho percebido na cidade, a alegria, né, das pessoas em poder estar com a perspectiva alta, né, daquilo que nós somos capazes de fazer em campo, e acho que isso é muito gratificante. Tem uma pergunta mais íntima, assim. Eu lembro que no jogo contra o Santos, na noite anterior, você postou a foto de você lendo. Como é que você se prepara mentalmente até para uma partida tão importante? A gente tem uma rotina, né? Eu descanso meu coração no Senhor, procuro ler a palavra, procuro tomar um chá, ficar tranquilo, né? Naquela noite eu me isolei bastante, fiquei bastante tranquilo. Leitura, livro, a música, né? E assim, a gente vive normal. Não vou falar que é algo diferente. Não, eu acho que é muito do cotidiano daquilo que eu faço à noite, sabe? Deitar cedo, né? E começar a visualizar o jogo, começar a pensar no jogo, a pensar nas movimentações, a pensar aquilo que o jogo vai exigir, né? A gente está falando de jogadores que pensam o jogo, né? Jogadores, principalmente dos grandes clubes, eles tendem a pensar o jogo, tocar uma vez só na bola, né? Um raciocínio diferente. Então, para você entrar num jogo como esse e não ser pego de surpresa, você já tem que mapear a movimentação, né? Já tem que mapear aquilo que você tem que fazer, né? Então, isso ajuda bastante nos dias de jogos. Ô Jordi, seguindo essa linha um pouco, né? O Corinthians tem Memphis Depay, né? Não vai ter o Yuri Alberto, mas pode vir um Garro, o Brando Bidon numa fase muito boa, são jogadores de alta qualidade, né? Como é que é esse estudo, essa preparação? Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre essa possibilidade de fazer história, né? O Grêmio Novo Horizontino pode chegar pela primeira vez ao Campeonato Paulista. O antigo chegou, mas faz mais de 30 anos. Como é que é para vocês fazer possibilidade de fazer essa história? Nós sabemos que a maior questão é entender aquilo que o Anderson passa para nós durante a semana. Ele é o maior estrategista que nós temos hoje, né? É a nossa liderança. Ele passa bem aquilo que é para fazer e executar. Nós acreditamos e confiamos no trabalho, sabemos aquilo que ele pede surge efeito, e se fizer bem feito, nós sabemos que o resultado é positivo. Então, nós entendemos que, mediante esses jogos grandes, nós também precisamos impor o nosso estilo de jogo, né? Acho que isso é muito importante. E a gente sabe que o Grêmio Horizontino hoje chegar a uma final tem seus méritos, né? Pela campanha, pelos jogos, né? As pessoas têm respeitado, têm entendido que não é o por acaso. Na verdade, isso não é um trabalho do acaso, né? De um ano, isso já vem de alguns anos. A mentalidade, né, vencedora que o clube vem adquirindo, eu acho que isso faz toda a diferença. E nós sabemos que temos total capacidade de chegar à final e fazer a história. Jordi, só uma última eu queria te falar, porque é uma decisão, um jogo único, né? E pode pintar a tal da decisão dos pênaltis, né? E do outro lado, muito se fala do goleiro que é o adversário, que é um pegador de pênalti. Para você, como que é isso, participar de um poder ter esse cenário também? Nós sabemos que hoje o Hugo está numa fase extraordinária, goleiro de seleção. Eu acho que ele tem um dom, né? Eu acho que cada goleiro ele tem, às vezes, um sai melhor do gol, outro melhor debaixo da baliza. Eu acredito que o Hugo ele faz muito bem essa disputa de pênalti, é onde ele cresce, né? Nós sabemos disso, mas do outro lado também tem um goleiro também que sabe articular o jogo, está acostumado e gosta dessas decisões, né? E se for para os pênaltis, que vença o melhor. A verdade é essa, aquele que for mais assertivo e errar menos vai ganhar. Vamos dar sequência ao nosso pré-jogo, agora falando com o técnico Anderson Moreira.
Sobre essa partida decisiva, né? Jogo único em casa, né? Queria que você falasse um pouco como está sendo esses dias, né? Poucos dias de preparação, já que teve um jogo de meio de semana de Copa do Brasil, né? Mas que tem procurado passar para os atletas da importância dessa partida, onde o clube mais uma vez pode seguir fazendo história e atingir uma final inédita de Paulistão. Olha, é claro que não é a semana que a gente gostaria de ter tido em termos de preparação, porque a gente teve um jogo muito importante, a gente não teve a mínima chance de poder pensar em mesclar a equipe, em talvez segurar alguns atletas. Era importante a vitória aí na Copa do Brasil, era muito importante para nós. Então, a gente não vai ter realmente tempo de uma preparação dentro de campo específica para a equipe, para esse jogo contra o Corinthians. Mas assim, os atletas têm uma noção boa daquilo que a gente já vem trabalhando, então acho que agora é na base da conversa, na base do vídeo, mostrar alguns detalhes, para que a gente possa fazer uma grande partida e buscar essa classificação contra um adversário extremamente qualificado, um adversário que tem conquistas importantes aí nas últimas competições que participou. Professor, o Jordi falou muito, falou que você é um estrategista, que confia no seu trabalho, que o que você fala para eles acontece dentro de campo, óbvio, né, com a anuência deles, né, com a qualidade deles. Mas do outro lado, o Dorival também é muito estrategista, né? Ele tem transformado esse time do Corinthians até certa forma limitado, com um elenco limitado, tem feito o time jogar bem, né? É um duelo de xadrez, óbvio que se define dentro de campo com os jogadores, mas é um duelo de xadrez entre vocês que pode decidir esse jogo aí, professor? Mas falar que o Corinthians tem um plantel limitado, não dá para poder falar. Tem jogadores muito capacitados, jogadores de uma capacidade enorme, jogadores que seriam titulares aí em várias e várias equipes de Série A. É um grupo muito qualificado, é um grupo bem qualificado, com jogadores que foram destaque nos clubes anteriores. Então, assim, eu acho que eles têm bons argumentos. Talvez uma ou outra equipe tenha talvez um investimento maior, e é natural, mas eu acho que a equipe do Corinthians está longe de ter uma limitação assim. Eu acho que tem boas peças, jogadores que eu conheço muito bem, já trabalhei, como o Charles, que é um jogador muito qualificado, assim como outros atletas ali. Então, eu acho que a gente tem pela frente um adversário extremamente capacitado, né, com um grande treinador, como você falou, assim, um estrategista, um cara que pensa muito bem o jogo, busca boas alternativas. Então, assim, a gente tem um adversário fortíssimo, que é, sem dúvida nenhuma, favorito nas competições que está participando. Prova disso foi aí uma vitória importante contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Não é fácil ganhar lá. Então, assim, a gente pensa bem, imagina algumas situações, mas é claro que a gente conta muito com os nossos atletas no poder de concentração, de competitividade, na organização, para que a gente possa neutralizar as principais forças da equipe do Corinthians e, ao mesmo tempo, conseguir explorar uma ou outra situação. Professor, pensando psicologicamente, como é que você prepara essa equipe para uma partida tão importante? É hora de acolher, de incentivar, de motivar, de munir o cara de informação? Como que prepara isso? Acho que é um equilíbrio de todas as coisas, né? Mas, assim, um jogo desse, o que um treinador menos precisa fazer é motivar, né? Porque o jogo por si só já é a principal motivação de qualquer um de nós, assim. Tá todo mundo... foi difícil não pensar nesse jogo antes do jogo do Nacional, né? E isso que foi o mais difícil para a gente, porque todas as conversas, elas passavam por essa semifinal contra o Corinthians. Tudo que a gente fez durante a semana, de alguma forma, passou por esse jogo. Então foi uma briga interna aqui mesmo, briga entre aspas, mas foi uma mobilização para que a gente pudesse não falar da semifinal antes da gente poder jogar o jogo contra o Nacional. Então, assim, acho que motivação a gente tem que estar equilibrado para poder não deixar o emocional falar mais do que o racional. A gente tem que estar concentrado.
um nível de competitividade muito alto. Então, assim, eu acho que é mais um equilíbrio desses parâmetros para que a gente possa chegar bem. Não dá mais informações do que as principais, as necessárias, né, para a gente poder fazer com que eles tenham tranquilidade para poder fazer o jogo, como a gente tem feito aí durante toda a competição. E quão difícil foi para o senhor ficar fora desse jogo da quarta-feira? Eu acho que é uma sensação muito ruim, porque a gente está muito acostumado a estar ali à beira de campo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma comissão técnica, né, que é muito qualificada. O Luiz trabalha comigo há muitos anos, sabe exatamente o que eu penso, assim. Então é mais como um torcedor ali que fica ali sem poder, né, agir, sem poder falar. O sofrimento é um pouco maior, pode ter certeza disso, mas assim, a gente tinha muita confiança de que a condução da equipe estaria em ótimas mãos, como realmente esteve.